como a história humana dentro da forma que a gente entende, ou seja, se eu vou estudar história, eu estou olhando para o passado da humanidade agora, certo? Se a gente reparar como as coisas acontecem ciclicamente na história. Por que aquele período, por exemplo, não vou tão longe, por que o período da Idade Média, ele também é conhecido como uma época escura, ou a época onde não se avançou tecnologicamente? Será? Estou procurando a afirmação de tudo que eu acredito e tudo que eu pesquiso numa autoridade oficial, eu estou lascado. Porque a autoridade oficial, ela tem quem chancela, quem dá a chancela para essa autoridade? Quem coloca essa autoridade oficial no posto de autoridade oficial? Esse grupo é que controla a narrativa. Então ele é que vai falar para mim no que eu tenho que acreditar e no que eu não tenho que acreditar. O que aconteceu com tudo que o Tesla divulgou? Por que não se fala do Tesla nas escolas? Por que quando a gente começa a entrar dentro da questão do Tesla, a coisa fica um pouco mais obscura? Por que existe um documento oficial no site do FBI americano? Vault.fbi.gov. Vault de cofre em inglês. Vault. Vault.fbi.gov. Escreve Nikola Tesla. Um dos primeiros documentos, se você tiver, se você souber inglês e tiver a paciência de ler, né, tem um agente do FBI. Então não estou falando do carinha da esquina que acordou com uma ideia na cabeça. Tem um relatório oficial de um agente do FBI que diz que tem informação de que o Tesla veio de Vênus. A gente está falando, então, de uma invasão alienígena falsa, certo? Então, criada por holografias, Sim, visuais, por frequências de manipulação da mente também. Tudo isso é para encobrir a verdadeira invasão alienígena que já aconteceu. não tem invasão, né? Não é que Invasão, ou melhor, como é que eu posso... Que frase eu posso colocar? essa integração de humano e não humano. Exatamente. Que existe desde sempre. Outro dia eu ouvi alguém falar assim, a primeira interação alienígena na Terra foi com Jesus. Eu falei, gente do céu, a gente tem documentado nave, formas alienígenas da época do Egito, da Suméria, eles sempre estiveram aqui. Não é que chegou, não chegou. Sempre estiveram aqui. Né? Então a questão é, o que é o planeta Terra? Por que nós não temos acesso a essa informação? E eu digo mais, por que a gente deixou de ter acesso a essa informação? Se a gente tem registros de outras civilizações interagindo com formas não humanas, através da sua filosofia, através da sua escrita, através dos livros que deixaram dentro da sua forma, seja em pedra, seja em outros tipos de comunicação. Então por que a gente deixou de ter isso? Né? E aí a gente começa a ver como a história humana dentro da forma que a gente entende, ou seja, se eu vou estudar história, eu estou olhando para o passado da humanidade agora, certo? Se a gente reparar como as coisas acontecem ciclicamente na história. Por que aquele período, por exemplo, não vou tão longe, por que o período da Idade Média, ele também é conhecido como uma época escura, ou a época onde não se avançou tecnologicamente? Será? O período das trevas. Das trevas, exato. Será que foi isso mesmo? Será que a gente não avançou? Será que realmente não tinha tecnologia? O que é aquela questão da tartária que se falam de 200 anos atrás? Onde está aquela tecnologia Wi-Fi? E quando a gente vem um pouco mais recente, o que aconteceu com tudo que o Tesla divulgou? Por que não se fala do Tesla nas escolas? Por que quando a gente começa a entrar dentro da questão do Tesla, a coisa fica um pouco mais obscura? Por que existe um documento oficial no site do FBI americano? Vault.fbi.gov. Vault de cofre em inglês. Vault. Vault.fbi.gov. Escreve Nikola Tesla. Um dos primeiros documentos, se você tiver, se você souber inglês e tiver a paciência de ler, né, tem um agente do FBI. Então não estou falando do carinha da esquina que acordou com uma ideia na cabeça. Tem um relatório oficial de um agente do FBI que diz que tem informação de que o Tesla veio de Vênus. Aí eu falo, gente, peraí, agora a casa caiu. Como assim? Então assim, por que... É alguém querendo tirar sarro da gente? É alguém querendo... Que informação é essa? Da onde que saiu isso? Que a primeira coisa que quando a gente vê isso, a gente dá uma risadinha, né? Você fala, peraí, que história é essa? Eu não estou nem discutindo se é ou se não é. Não é a minha discussão. É o que essa informação está fazendo dentro do documento oficial do FBI. Ou eles colocam lá qualquer baboseira. E quando você lê esse documento, que tem umas 60, 70 páginas, não tem só isso, tem muito mais. Tem inclusive que essa informação chegou por causa de contatos com seres de fora da Terra depois que o Tesla morreu. Contato com seres de fora.
Tá lá nos documentos oficiais do FBI. Para qualquer um ler. Eu vou procurar e vou colocar. Eu te mando, pô. Eu tenho. Não, eu vou colocar aqui na tela. Esse documento existe. Tá? A gente discute nos cursos, discute aqui. Mas por que isso não está sendo discutido na mídia tradicional? Quem controla a mídia tradicional? A gente volta para o mesmo. Quem que eu estou procurando a afirmação de tudo que eu acredito e tudo que eu pesquiso numa autoridade oficial, eu estou lascado. Porque a autoridade oficial, ela tem. Quem chancela? Quem dá a chancela para essa autoridade? Quem coloca essa autoridade oficial no posto de autoridade oficial? Esse grupo é que controla a narrativa. Então ele é que vai falar para mim no que eu tenho que acreditar e no que eu não tenho que acreditar. Essa é a narrativa que é incentivada pelo governo culto para que as pessoas ficam presas dentro desse looping. Então a revelação total que está dentro delas não vai acontecer. Porque ela está procurando fora e ela está procurando dentro de influenciadores que são colocados pelo próprio governo culto de forma estratégica em alguns lugares do mundo, como pessoas com autoridade, para falar daquele assunto. Então toda vez que surge um assunto diferente, para quebrar esse padrão, ele é morto já no começo. Por aquela autoridade. Aquela autoridade fala, isso não existe. E você vai acreditar em quem? Em quem está surgindo ou na autoridade? A morte da narrativa, você diz? A morte da narrativa. A narrativa é morta lá quando ela nasce. Né? Pela figura de autoridade. Mas quem colocou aquela figura de autoridade ali? Esse seria o grande bloqueio, digamos assim. Esse é o bloqueio da revelação alien. Esse é o bloqueio de qualquer revelação. Qualquer uma. Porque eu tenho documentações oficiais de governos oficiais, né, com o tratado de non-disclosure, ou seja, de disclosure, ou de revelação norte-americana, onde diversos documentos que antes estavam como secretos e foram revelados. Então, por isso que a gente tem normalmente o governo americano como referência. Então, documentos da CIA, FBI, por causa da lei deles. Agora, quem vai lá pesquisar e revela esses documentos, essa discussão não vai para frente. Por que não vai para frente? A gente tem documentos oficiais da CIA, a gente apresenta no Educação Consciencial. Eu posso te enviar algumas referências para você colocar aqui no canal também. Onde se fala de wormholes, ou seja, dos buracos de minhoca, oficialmente. Fala da questão do ciclo experiencial da Terra. Fala de energia infinita, né? Daquele, que o Tesla também trouxe, enfim. Discussões em que a gente, dentro da ciência oficial, está muito longe de ter uma discussão sem ser da teoria ou sem ser de alguma coisa mais prática. Então por que a gente tem documentos oficiais de partes do governo americano, que até onde sei é sério, né? A gente não tem motivo para... Então por que aquilo está ali? É uma brincadeira? Alguém colocou para gozação? Não pode ser, né?